A reumatologia e oftalmologia são especialidades médicas que compartilham dentro do seu conteúdo doenças sistêmicas, geralmente doenças autoimunes. Com muita frequência, inflamações oculares têm como causa doenças reumáticas, assim como patologias reumáticas podem afetar o globo ocular. Para falarmos um pouquinho mais sobre isso, convidamos a doutora Cláudia Tillman, que é mestre em oftalmologia pela Unifesp. Olá, doutora Cláudia, seja bem-vinda na nossa plataforma Equilíbrio. Cláudia, você poderia nos explicar melhor como é a relação das doenças reumáticas com os olhos? Muitas doenças reumáticas cursam com processos inflamatórios nos olhos, além do risco de desenvolvimento de olho seco, né? Dentro das doenças inflamatórias que ocorrem da parte oftalmológica, as uveites são as mais frequentes, mas podem ocorrer esclerites, vasculites retinianas. As uveites, elas podem causar inclusive uma perda visual, que pode ser severa ou não, né? Então, quanto antes se fizer o diagnóstico, melhor. O que seria essa uveite, então? A uveite, ela seria um processo inflamatório da úvea, que é uma parte do olho. Dependendo da parte que for acometida da úvea, a gente vai classificar numa uveite anterior, intermediária, posterior ou inclusive uma pan-uveite, que seria daí o comprometimento de todo o trato uveal, que seria uma uveite mais difusa, um processo inflamatório mais difuso mesmo do olho. Por falar nisso, Cláudia, a gente sabe que o globo ocular ele é composto de várias camadas. E cada doença reumática tem uma preferência por uma camada ou outra. Você poderia nos explicar melhor quais são as camadas que compõem os olhos? Na verdade, anatomicamente falando, a gente divide o olho em dois segmentos, o segmento anterior e o segmento posterior do olho. Então, o segmento anterior do olho é a nossa parte superficial, que é a que a gente enxerga, né, algumas partes de fora, como a esclera, que é o branco do olho, a córnea, né, que é o nosso para-brisa, o colorido do olho, que é a íris, e ainda o humor aquoso e o cristalino, né? A parte posterior do olho, que é o segmento posterior, é composto pela retina, pelo vítreo e pela coroide. Falando em processo inflamatório, que na verdade compromete a úvea na verdade ela é composta na parte anterior pela íris e pelo corpo ciliar, né? É uma divisão um pouco diferente da divisão anatômica, né? Então, quando tem uma inflamação que é anterior, na parte anterior da úvea, a gente chama de uveite anterior. Então, as doenças reumáticas não infecciosas, elas geralmente acometem essa parte, né? Existe a uveite intermediária, que vai pegar um outro segmento do olho, que é a pars plana e a cavidade vítrea anterior, e as uveites posteriores, elas geralmente acometem a retina e a coroide, mas aí geralmente são processos infecciosos, como a toxoplasmose, enfim, doenças infecciosas que causam mais acometimento da parte posterior do olho. Quais seriam as doenças reumáticas que mais acometem os olhos? A espondilite anquilosante, a artrite psoriática, a artrite reumatoide. Assim, a espondilite anquilosante e a artrite psoriática muitas vezes causam essa uveite anterior, que é a inflamação, né, na parte da frente do olho, né? Já a artrite reumatoide, ela tem mais, não tem tanta chance da uveite, mas tem mais chance de ter olho seco, de ter esclerites, que é a inflamação da esclera. Algumas vezes pode ter inflamação da córnea, que é uma ceratite, né? Essas seriam as doenças mais comuns que causam reação inflamatória no olho, né? Mas tem outras, o lúpus, né? Tem doença de BC, tem a síndrome de Sjögren, que causa um olho seco bastante severo, enfim. Algumas vezes, alguns pacientes já estão sendo tratados para sintomas articulares e ainda assim desenvolvem inflamações oculares. Cláudia, tu pode nos explicar se essa medicação ela deve ser trocada, ela tem que ser aumentada a dose, o que a gente poderia fazer nesse sentido? Na verdade, depende da doença de base e depende da medicação que ela está em uso e principalmente do tipo de acometimento ocular. Existem inflamações oculares, como a episclerite, por exemplo, que tu vai tratar de forma tópica, vai usar um colírio e vai ter uma melhora sem necessariamente mexer na medicação que o reumato está fornecendo. E tem outras
inflamações que já são um pouco mais severas, que às vezes a gente tem que mudar o tratamento. Mas por isso é muito importante a interação entre o oftalmologista e o reumatologista. Esse paciente vai ter que ser sempre avaliado pelos dois para ver se vai ter que ser mudado a medicação, ser feita a associação de algum imunossupressor, ou se já está em uso do imunossupressor, mudar a dose, enfim. A gente sabe que crianças podem ser acometidas de uma forma de artrite que a gente chama de artrite idiopática juvenil. Particularmente as meninas que têm uma doença oligoarticular, ou seja, que pega poucas articulações e que tem um exame chamado FAM positivo, têm maior chances de uveíte, que são inflamações dos olhos. Essas uveites muitas vezes são assintomáticas. Por isso a gente sabe que mesmo sem sintoma é importante a consulta com o oftalmologista. Cláudia, tu poderias nos dizer com que frequência é recomendável a visita no oftalmologista para essas crianças acometidas de artrite idiopática juvenil? Assim, pacientes com artrite idiopática juvenil, com fator reumatoide positivo, normalmente tem baixo risco de desenvolver a uveíte. Então, fora esse tipo, os outros subtipos deveriam fazer um acompanhamento, principalmente meninas, né? A cada 3 a 6 meses, o acompanhamento oftalmológico, mesmo não apresentando sintomas. Provavelmente a principal interação do reumatologista com o oftalmologista é para a investigação de olho seco. A doença reumática autoimune que mais provoca olho seco é a síndrome de Sjögren, porém ela é muito rara. Cláudia, tu poderias nos dizer quais são os principais diagnósticos diferenciais do olho seco? Bom, eu acho que primeiro seria interessante falar que existem 2 tipos de olho seco, né? Existe o olho seco que é por deficiência aquosa, ou seja, uma deficiência na produção da lágrima, e existe o olho seco evaporativo, tá? O olho seco pela deficiência aquosa, que tem como uma das principais causas a síndrome de Sjögren, né? Mas existem outras doenças sistêmicas que podem levar a esse olho seco, que eu acho que a questão, que seriam o lúpus, né? A artrite reumatoide também pode levar ao olho seco, a sarcoidose, né? Que seriam diagnósticos diferenciais importantes, e inclusive o uso de algumas medicações sistêmicas que também podem levar a esse tipo de olho seco. E existe também o olho seco evaporativo, né? Que é quando a lágrima evapora muito rápido, e aí geralmente são por situações do próprio olho, assim, a blefarite, que é uma inflamação da pálpebra, né? Às vezes o fechamento, às vezes o paciente teve uma paralisia facial, não tem uma boa oclusão, enfim, dermatite seborreica, conjuntivites alérgicas, uso prolongado de lentes de contato, mas daí entraria num outro tipo de situação que é o olho seco evaporativo. Mas a síndrome de Sjögren e essas outras que causam a deficiência aquosa, a redução da produção da lágrima, essas são as que dão mais sintomas, assim, de a sensação de corpo estranho no olho, vermelhidão, né? Sensação de areia, fotofobia, que é a sensibilidade da claridade. Então, quando o paciente tem esse tipo de sintoma, a gente tem que descartar a possibilidade de um olho seco, né? E Cláudia, quais são os principais medicamentos que podem provocar olho seco? Alguns medicamentos que são usados para o controle da pressão arterial, diuréticos, medicamentos que são usados para cólica abdominal, alguns antidepressivos, né? E alguns medicamentos também que são usados para tratamento de Parkinson. São os mais comuns, né? A gente sabe que a cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos muito usados no tratamento de doenças reumáticas, particularmente o lúpus. São usados há mais de 50 anos, tendo uma boa eficácia e uma boa segurança. Porém, em alguns casos, ocorre toxicidade ocular. Eu gostaria que você nos falasse de quais são os principais medicamentos que podem provocar lesões nos olhos. Começando então pela hidroxicloroquina e pela cloroquina, eles podem causar depósitos na córnea, né? Então no segmento anterior do olho, e isso pode já ocorrer logo no início do tratamento, sendo que esses depósitos no epitélio da córnea, se a gente detectar e retirar a medicação, eles podem regredir e normalmente não alteram a visão.
Já quando essas alterações ocorrerem na retina, que geralmente acometem a parte central da visão, que é a mácula, vai ocorrer uma área pigmentada na parte central, com uma área hipopigmentada ao redor, que a gente chama de olho de boi, que é bem um sinal típico desse efeito colateral da hidroxicloroquina e da cloroquina. Então, quando a gente detecta no exame de fundo do olho esse tipo de alteração, a gente tem que pedir que seja suspensa, né, a medicação, só que muitas vezes esse tipo de alteração não regride. Então, a gente solicita ao reumatologista e ao paciente que quem faz uso desses medicamentos faça um acompanhamento periódico, de preferência pelo menos uma vez por ano. E as outras medicações que podem ocasionar efeitos colaterais, que são muito usadas na reumatologia, seriam os corticoides, né, que principalmente o corticoide via oral, né, e também a metilprednisolona podem ocasionar a catarata, que ocasiona uma catarata específica típica do uso do corticoide, que é a catarata subcapsular posterior, né? Então, quando a gente olha o cristalino, a gente vê que é causado pelo corticoide. Pode também causar o aumento da pressão intraocular, e o uso de colírios também, que se usa para tratamento de uveíte, também pode causar esse tipo de efeito colateral, tanto o glaucoma como a catarata. Os bifosfonatos, então, eles podem também, como o alendronato, né, que é um exemplo, né, que é usado para osteoporose, ele pode também levar a uveites, e também são descritas as episclerites, né, esclerites, né. Além disso, nos biológicos podem ocorrer infecções oportunistas, como a tuberculose, além da uveíte medicamentosa. Doutora Cláudia, muito obrigada pela participação na nossa plataforma Equilíbrio, pelas informações tão importantes e pela tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir com esse projeto, que realmente acho muito importante e gostaria de parabenizar. Então, obrigada. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, que nas próximas semanas vários outros conteúdos serão postados com diversas especialidades médicas que interagem com a reumatologia.